Olhando para esse resultado, depois de uma colisão, depois de uma batida e sabendo que esses carros têm a mesma massa, você é capaz de dizer qual deles estava mais rápido? Qual deles tinha maior velocidade antes de bater? Pela lógica dá para a gente intuir que é o vermelho, não é isso? Porque desvia mais para a direção do vermelho. Agora vamos supor uma outra situação, que na colisão ou antes da colisão tinha dois carros com a mesma velocidade e a mesma massa. Olha só o que vai acontecer. Você já sabe a resposta, né? Olha lá. Pronto. Então, olha só. Depois da colisão, eles mantiveram um ângulo de 45 graus. Ou seja, bem no meio, né? Eles vieram perpendicularmente, bateram, ficaram grudados. A direção que eles continuam é bem no meio da perpendicular das duas direções anteriores. Deixa eu mudar para uma outra situação, uma última situação agora. Os dois carros vão bater perpendicularmente com a mesma velocidade, só que eu vou trocar o veículo vermelho. Eu vou colocar um outro de maior massa. Você é capaz de prever o que vai acontecer? Olha lá. Está lá, desviou para o lado de maior massa. Na física tem uma grandeza chamada quantidade de movimento, que é o produto da massa vezes a velocidade, que a gente usa para situações aí. De certo modo eu já previ isso daí num outro vídeo, né? Eu deduzi uma expressão que mostra essa quantidade de movimento. Eu deixei o link aqui embaixo, né? Então essa expressão aí, olha, impulso é igual a força vezes tempo, que é igual a mv final menos mv inicial, ou seja, quantidade de movimento final menos a inicial. Agora, em casos como esse de colisões ou de explosões, nós dizemos que é um sistema mecanicamente isolado. O que significa isso? Que a força resultante externa é zero. Nessa expressão fica assim, 0 vezes ΔT é zero, é mv final menos mv inicial. Se eu passar mv inicial para o primeiro termo, olha o que vai acontecer. Num sistema isolado, mecanicamente isolado, a quantidade de movimento inicial, mv inicial, é igual ao final. Então é por isso que dá para a gente prever o que vai acontecer após uma colisão e vice-versa, como foi o nosso caso. Dá para a gente descobrir exatamente em termos de valor. Quer ver uma coisa? Deixa eu tirar esse desenho aqui e vamos colocar aqui os vetores. Olha só, em relação ao carro preto, então ele tinha uma velocidade para a sua esquerda com uma certa massa, então m vezes v, o tamanho dessa flecha, a quantidade de movimento do carro preto, essa daí. Do carro vermelho vai ser essa daí, m vezes v também, de mesmo tamanho, né? Agora, eu quero somar esses dois vetores para saber quanto que vale a quantidade de movimento antes de bater. Então, olha lá, eu coloco os dois vetores com a mesma origem, tá aí? E para somar dois vetores, eu uso a regra do paralelogramo. Desenho aí um paralelogramo, a diagonal vai ser a soma dos dois. Então, olha só, como eles têm a mesma massa e a mesma velocidade nesse exemplo que eu estou dando, a resultante vai dar 45 graus, porque vai formar aí a diagonal de um quadrado, não é isso? E foi justamente o que a gente concluiu naquela situação prática que eu mostrei para vocês. Agora, vamos supor que o vermelho ele tem uma velocidade maior. O que muda nesse esquema aí? Esse vetor perpendicular aí, não é isso? Olha então o que vai acontecer. Então aí já não vai ser mais um quadrado, vai ser um retângulo e a quantidade de movimento inicial vai ficar deslocada na direção daquele que tem maior velocidade, maior quantidade de movimento. Então note o seguinte, com a matemática, e no caso aí a utilização dos vetores, eu consigo descobrir qual era a velocidade antes da colisão. Então eu consigo entender o que aconteceu olhando para o resultado final. Essa situação é muito legal porque tanto eu consigo olhar para trás, saber o que aconteceu antes da colisão, como eu também consigo prever o que vai acontecer depois da colisão. Então é um resultado muito importante que se usa em várias situações, de colisões principalmente, de explosões, enfim, toda vez que eu tiver um sistema isolado, ok? Então é isso aí, até mais!